Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, que é a Frígia e a Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, um homem macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Quero falar um pouco com você para introduzir nesse texto sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez para alguns 3, para outros 4 viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo, e você vai ver aí na tela, é aquela ali, a rota. Talvez você não consiga ver muito bem, mas ele sai de Antioquia. Então aqui, o pessoal do estudo de terça-feira está acostumado a esse mapa. O cantinho aqui é o delta do Nilo, ali é a Palestina, e lá em cima, então, temos a Antioquia, que é a cidade capital da Síria, de onde ele parte. Você conhece a história e sabe que em Atos capítulo 13, Paulo, junto com Barnabé, e na verdade ali ele ainda é chamado de Saulo, o Espírito diz: separai-me Saulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Então nos capítulos 13 e 14, o apóstolo faz a sua primeira viagem missionária. O ano é mais ou menos 45, 46 depois de Cristo. Eles saem de Antioquia e esse caminhozinho vermelho mostra a rota da primeira viagem. De Antioquia da Síria, que é diferente da Antioquia da Pisídia, que é um outro local que eles passam lá também. Então, saindo de Antioquia, passam por Chipre, Galácia, Panfilha, Pisídia e Icônio. De Icônio eles vão para Listra, Derbe, Licaônia, e aí então, depois de mais ou menos 2 anos de viagem missionária, retornam para Antioquia, concluindo a primeira viagem missionária. Um tempo depois, Paulo sai na segunda viagem missionária, e na primeira ele foi com o Barnabé e com o João Marcos. E você conhece a história, o João Marcos desiste no meio da primeira viagem, isso irrita o apóstolo Paulo, e ele não quer levar o Marcos na segunda viagem. O Barnabé fica do lado do Marcos, eles têm um desentendimento, então ele larga o Barnabé e o Marcos e chama o Silas, ou Silvano, depende da tradução da sua Bíblia, é o mesmo homem. Então, junto com o Silas, ele sai na segunda viagem missionária, sai de Antioquia. Aí, ó, a figura da segunda viagem. Note que já é uma viagem mais extensa. Na primeira ele vai ali pertinho, Listra, Icônio, Derbe, Panfilha, volta. Na segunda ele já vai maior, alça um voo mais alto. E aí ele passa pelo sul da Galácia, Listra, Troade. De Troade ele recebe essa visão. E aí ele queria ir para outro lugar, mas o Espírito então leva ele para Macedônia, de onde ele avança para Grécia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e aí depois ele retorna novamente para Antioquia, a segunda viagem também num período aproximadamente de 2 anos. E é nessa segunda viagem que ele conhece Timóteo e Lucas. O Lucas, que escreve o texto de Atos, foi convertido pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Por isso que até a segunda viagem, o texto está escrito na segunda pessoa, ou na terceira. É sempre eles foram, e eles fizeram, né? E aí do capítulo
15, 16, 17 em diante, você nota na leitura de Atos que o verbo passa a ficar na primeira pessoa do plural. Então, atravessamos, nós fomos, nós fizemos. Por quê? Porque o Lucas, que escreve a história, agora faz parte da história. Os evangelhos e Atos até a segunda viagem missionária, até o capítulo 15, ele coloca na terceira pessoa. Eles fizeram, ou ele fez, né? O Paulo, o fulano, o ciclano, ou eles. Agora não, ele coloca nós, porque ele faz parte. Então, Lucas escreveu os evangelhos e Atos até o capítulo 15 por causa das memórias. A fonte de Lucas são as memórias. Os irmãos de Jerusalém, são os apóstolos, os cristãos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, ou que conhecem as histórias, e aí contaram para ele, ele registrou pelo que ele ouviu falar. Do capítulo 15 em diante, ele registra o que ele viveu, junto com o Paulo e o Silas, e Timóteo, né? Porque passando ali por Listra, Derbe, então esse menino, né, filho daquela mulher que era judia, sua avó também, né, Eunice, você conhece a história. Então a segunda viagem missionária estão registradas do capítulo 15 até o 18 de Atos. A terceira viagem missionária está do capítulo 18 até o capítulo 23, que é, note bem, uma viagem mais extensa ainda, onde ele, por volta de 3 anos, viaja para Éfeso, Troade, Macedônia novamente, Corinto, Mileto, e aí ele vem a Jerusalém para trazer as ofertas e tal, e depois ele, em Tiro, ele encerra a terceira viagem missionária, que dura mais ou menos 3 anos. E aí alguns vão dizer, são essas 3 as viagens missionárias de Paulo. E aí alguns vão dizer, não, teve mais uma. Porque quando ele, na segunda prisão, vai para Roma, em Roma ele também faz missões. Ele também prega o evangelho, ele também escreve cartas, ele também discipula, ele também ensina, ele também continua missionário nas mãos de Deus. Então, a viagem de Paulo a Roma é considerado por alguns como a 4ª e última viagem missionária, porque em Roma ele morre e aí acaba o seu ministério. Então, essas são as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o texto que nós lemos, dessa visão que ele teve, desse homem da Macedônia, pedindo para ele avançar e passar para a Macedônia, a ideia dele não era ir para lá, então, pertence a esse momento que está no meio da segunda viagem missionária. E é, para os estudiosos, um momento importantíssimo na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Porque quando ele passa a Macedônia, ele atinge os territórios da Europa. E dali, então, você percebeu que da primeira para a segunda viagem, até o meio da viagem, ele faz mais ou menos o mesmo percurso da primeira. Depois que ele vai para a Macedônia, ele avança, e na terceira ele avança ainda mais. Então, os estudiosos vão dizer, se não fosse essa visão que Paulo teve, ele não teria ido à Macedônia. E se ele não tivesse ido à Macedônia, o seu ministério não teria sido tão extenso quanto foi. Então eu quero chamar a sua atenção que uma visão de Deus pode mudar o ministério de uma pessoa. Pode transformá-lo em altamente produtivo. O que era para ser bênção num determinado lugar é, por Deus, dado uma visão, e se aquele que executa o ministério obedece à visão de Deus, aquele ministério que seria pequeno se torna grande. Aquilo que seria pouco extenso se torna muito extenso. E aquilo que seria frutificante, que frutificaria em certa medida, passa a frutificar numa medida incontável. Nós não podemos hoje contar a eficácia, a relevância e a produtividade do ministério do apóstolo Paulo. Foi enorme, irmãos, enorme. Ele talvez sua mente não pense com essas categorias, você não perceba, mas o apóstolo Paulo é
escritor de metade do Novo Testamento. Já parou para pensar nisso? O Novo Testamento tem 27 livros. 13 são do apóstolo Paulo. E Hebreus, embora não tenhamos evidências de que seja ele o autor, mas a teologia de Hebreus é dele. Então, metade do Novo Testamento saiu das penas desse homem que decidiu obedecer uma visão dada por Deus. E eu não sei se você se lembra, mas em Atos capítulo 9, quando narra pela primeira vez nesse livro, e mais outras 2 vezes em Atos vai narrar a conversão de Saulo, em Atos capítulo 9, na conversão dele, diz que ele perdeu a visão. Ele ficou cego. E foi levado para uma casa na rua direita, onde então recebeu a visita de Ananias, um crente maduro que foi lá para discipulá-lo e ingressá-lo, integrá-lo à comunhão da igreja primitiva. O homem se converteu e perdeu a visão. Depois ele teve uma visão e, obedecendo a essa visão, se tornou, depois de Jesus, o maior homem do Novo Testamento. E alguns vão sugerir para nós que quando Paulo perde a visão para fora, é porque Deus queria que ele olhasse para dentro de si mesmo. Que ele tivesse uma conversão genuína, que ele se arrependesse dos seus pecados, de sua rebeldia, de sua violência, de sua descrença. Um homem que era extremamente forte, um homem que participou, segundo alguns, é bem provável, do martírio de Estevão. Um homem que perseguia os crentes e que em Atos capítulo 9, antes de ser alcançado pela graça de Jesus e se converter, ele saiu com um documento nas mãos, indo no caminho para Damasco para matar os crentes. No meio do caminho, Jesus pega esse homem e não tira dele a força. Olha só. Ouvi isso esses dias. Fiquei encantado. Falei, é isso. Deus, para converter e parar a força brutal do apóstolo Paulo, não tirou dele as forças, tirou dele a visão. Porque um homem sem visão, no reino de Deus, é um homem sem força. Portanto, aqui nesse momento, ele tem uma visão. E ele não está enxergando com os olhos físicos. Ele não viu esse varão macedônio com a sua retina. Ele viu com sua alma. É uma visão espiritual. Quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, que nós, para avançar, precisamos da visão de Deus. Precisamos de uma visão. Precisamos saber aonde vamos chegar. O varão da visão foi específico com ele. Passa a Macedônia. Não, mas eu quero ir para outro lugar. Não vai para outro lugar. Mas eu quero ir para outro lugar para pregar. Eu não quero ir lá para fazer a minha vontade. Eu quero ir lá para evangelizar. Eu quero ir lá para fazer a obra de Deus, mas não é lá. Mas como não é? Eu vou pregar o evangelho. Não é lá. É para outro lugar que eu quero levar você. Percebe que com Deus, muitas vezes não importa, às vezes, o que vamos fazer, mas onde vamos fazer. Eu sou crente. Onde eu estiver, eu quero dar bom testemunho. Onde eu estiver, eu quero evangelizar. Onde eu estiver, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Onde eu estiver. Mas existem algumas questões específicas, principalmente relacionadas a ministério, que o Senhor direciona
especificamente e nos mostra como que numa visão onde é o lugar certo de estarmos desempenhando o nosso ministério. Você precisa ter essa certeza. Onde é o meu lugar? É aqui em Guaranhuns, tá? E em Guaranhuns, onde é a minha área de atuação? Em determinado ministério. E nesse ministério, onde é o seu papel? Onde o Senhor te quer? Onde? É isso que eu vejo nesse texto. Ele ia pregar o evangelho, onde quer que ele fosse, mas o texto diz, então eu quero ver com você, nesse texto, 3 verdades. Primeiro, nós precisamos avançar respeitando os impedimentos do Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo nos impede de fazer algumas coisas. Não é porque o que estamos fazendo é errado, mas porque não é no lugar certo, talvez não é na hora certa. Você vê que ele queria ir para um lugar, para Derbe, ele estava em Derbe, Listra, e aí ele quis que fosse na sua companhia, lá para Icônio e Listra, e aí ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos proibidos. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, verso 6, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele queria ir para a Ásia. Onde é a Ásia? Menor. Onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse. Ele queria pregar em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele queria pregar em Hierápolis e Colossos, as cidades da Ásia Menor. O Espírito Santo impediu ele de ir para lá. E nós vimos aqui, alguns meses atrás, no mês de julho, se não me falha a memória, fizemos uma lectio contínua da Epístola de Paulo aos Colossenses, e nós vimos que a cidade de Colossos ficava pertinho lá de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, era uma das cidades da Ásia Menor, e o fundador da igreja de Colossos não é o apóstolo Paulo, é alguém que se converteu com a mensagem dele, e depois foi para lá crente, e fundou a igreja lá em Colossos, e ele escreve a carta, porque o fundador da igreja é filho dele na fé. Mas ele jamais botou os pés em Colossos. Mas não é porque ele não botou o pé lá que lá ficou sem igreja. Porque o Espírito tinha um propósito para Colossos. Mas não era com o apóstolo Paulo. Deu para entender, irmãos? Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e onde Ele quer. E quando algumas coisas não acontecem, pode ser que o Espírito Santo está impedindo, porque ele tem outros planos. Quem está entendendo diz amém. Em segundo lugar, precisamos avançar respeitando a permissão de Jesus. Precisamos avançar respeitando os impedimentos do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo impede a gente de fazer algumas coisas. É coisa boa, é coisa abençoada, mas não é na hora ou não é no lugar. Ele que impediu, problema dele, ele tem um propósito. Segundo, precisamos avançar respeitando a permissão de Jesus. Porque às vezes o Espírito impede e às vezes Jesus não permite. Então veja comigo o verso 7. Defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Deu para entender? Às vezes o Espírito impede, e às vezes Jesus não permite. A gente quer uma coisa. Vocês que conhecem um pouco da história de como eu vim parar em Guaranhuns, é nítido, notório e claro, eu falo isso sem envergonhar, pelo contrário, como um testemunho. Eu queria ir para outro lugar, o Espírito impediu. Mas eu quero, mas não vai. Me lembro quando era criança. Eu tenho uma memória, um pouco abençoada, avantajada, também com a cabeça desse tamanho.
Fica fácil. Mas eu me lembro, eu era criança, nós morávamos na cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro. E minha mãe depois vai brigar comigo que eu contei essa história. Mas é verdade. Eu era criança, estudava num jardim de infância chamado Sementinha. Eu devia ter 5 anos, 6. Estava no último ano do jardim de infância, já estava lendo, já tinha lido o livro Pequeno Príncipe. Já lia os almanaques da Disney, uma história por dia. E aí, antes da alfabetização, no último ano do jardim de infância, eu tinha uma mania, uma pirraça. Sabe criança pirracenta? Então, quando eu queria um negócio, eu emburrava. Eu cruzava os braços, fazia o bico. Você sabe como é que é, né? Engraçado que tem gente que até hoje, né? Já é pai, tem uns que já é vô e fica de bico até hoje. Aí eu fazia bico. Aí minha mãe, vamos embora. Eu quero. Supermercado, padaria, loja, né? Centro da cidade, o centro de Itaperuna, tem muitas lojas, Avenida 10 de Maio, tem vários comércios. E tinha uma galeria, que eu lembro direitinho, era a Galeria Bittencourt. E ali tinha umas lojinhas. E lá, pela primeira vez, eu aprendi o que era o nomes de sanduíches. Porque eu vim da roça, lá do interior, do meio do mato mesmo, e eu não sabia nem nome de sanduíche, porque lá nem lanchonete tinha. E aí, foi pela primeira vez que eu vi uma placa, aquelas placas pretas, que escreve de giz. Escreve o que tem na lanchonete de giz, e depois apaga, escreve, né? Aí estava lá assim, hambúrguer, e o preço, tantos cruzeiro, cruzado novo, sei lá que dinheiro que era. Não era real ainda não. Aí, era um C e um Z, cruzado novo, cruzeiro, era isso, era C-Z e o número. Hambúrguer, o preço. Aí estava assim, um X, né? A letra X, assim, ó. X, burger. Aí estava X, bacon. Aí eu estava aprendendo a ler, mas nunca tinha ido à lanchonete. Eu não sabia o nome dos lanches, dos hambúrguer. Aí eu olhei assim e falei, hambúrguer, tantos cruzeiro. Burger, não tem. Bacon, não tem. Eu achava que o X era que não tinha. Mas o X é de cheese, né? Queijo em inglês. Tem gente que descobriu isso agora, hein? E aí, eu lembro que eu entrei nessa galeria Bittencourt com a minha mãe, olhei o hambúrguer e falei, o burger não tem, o bacon não tem, o tudo não tem. Mas o hambúrguer tem e custa X cruzeiro. Eu quero um hambúrguer. Falei com a minha mãe, mãe, eu quero um hambúrguer. Aí ela, meu filho, e minha mãe malhava, fazia musculação, treinava, como as meninas falam hoje. Lá na academia que tinha lá na Galeria Bittencourt, e eu fazia judô nessa academia. Minha mãe saiu da musculação lá, dela aeróbica, sei lá o quê, me pegou no judô e desceu comigo e eu quero um hambúrguer, eu quero um hambúrguer, eu quero um hambúrguer. Pulei no chão, abri as pernas e os braços e a boca, né, aquela boca de caçapa, mas eu quero! Eu não vou nem contar o que minha mãe fez, senão pode dar processo para ela hoje em dia. Ô, gente, eu morava no escadão, em frente à Galeria Bittencourt, do outro lado da 10 de Maio, tinha o colégio MV1 e tinha um banco Itaú. E tinha um escadão, e subia lá em cima, quase na última casa do escadão, já no Morro do Cristo, em Itaperuna. Eu morava lá em cima na casa. Ô, gente, eu subia aquela escada. A cada degrau era um... Você quer? Entendeu? Mas eu quero! Aí lá eu gritava e ela, mas eu quero, tem, mas aí começou a subir, você quer? Eu quero, tá! Eu lembro que depois do 10º degrau eu já não queria mais nada, eu queria morrer, me tira daqui, eu não quero, e a orelha já quase saindo da cabeça. Mas eu quero, nunca mais, disse a minha mãe, nunca mais eu falei, mas eu quero. Irmãos, no reino de Deus, há muito trabalho
muito serviço, tem muita coisa para fazer, e Deus conta com todos nós, mas tem gente que é teimoso e fica pirraçando com Deus, mas eu quero, e Deus às vezes precisa pegar pela orelha, e a gente fica, mas eu quero, e Deus, mas é lá, mas eu quero aqui, é lá, mas eu quero, entendeu? A gente fica teimando, pirraçando, e fica inútil no reino de Deus. Porque se Paulo não passasse a Macedônia, o que seria do ministério dele? Se Deus queria ele lá na Macedônia. Será que se ele fosse para a Ásia, será que se ele atravessasse para a Bitínia, ele seria tão usado como foi da Macedônia em diante? É bem provável que não. Então, meu irmão, baseado nessa palavra e nessa verdade que você leu comigo e viu que é o que está escrito aí, não tema com Deus não. Se Ele te der uma visão, se Ele te der uma direção, se Ele disser com você, é ali, é agora, ou não é ali, não é agora. O Paulo queria ir para um lugar, o Espírito falou, não vai para lá. Depois ele tentou para outro lugar, Jesus falou, não, ali também não. E aí ele viu um homem da Macedônia, talvez vestido da maneira característica da Macedônia, não sei como que ele identificou que era da Macedônia, mas o homem disse para ele, passa, vem, avante para a Macedônia. Quero dizer a você, não de maneira alegórica, mas numa aplicação dessa verdade para as nossas vidas. A nossa Macedônia é o centro da vontade de Deus para nós, irmãos. Não adianta insistir com outra coisa. A Ásia Menor é uma bênção, vai ser evangelizada, vai ter várias igrejas lá, e vão ter 7, inclusive, que no final do século vão estar cheias de gente, e Jesus vai, inclusive, escrever cartas específicas para elas. Mas não é a hora de ir para a Ásia Menor. Porque o dono da obra é quem deve direcionar a obra. Nós devemos avançar, respeitando os impedimentos do Espírito, respeitando a permissão de Jesus e respeitando a visão de Deus. O verso de número 9 diz que à noite Paulo teve a visão e viu o homem da Macedônia, e o homem rogava, é um pedido incessante, rogava, passa a Macedônia, ou seja, avante Paulo, avança, mas não avança se o Espírito não deixar. Avança Paulo, mas não avança se Jesus não permitir. Avança na visão de Deus, avança na ordem de Deus, avança na direção de Deus. E assim que teve a visão, o texto é claro em dizer, imediatamente procuramos, olha aí, o Lucas já está incluído na história, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que você possa nesta noite, imediatamente ao ouvir estas verdades, concluir no seu coração que o que você deve fazer é obedecer ao chamado de Deus. E se Deus direcionou, pode ir sem medo, que o seu ministério será muito próspero para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.